Meus caríssimos irmãos e irmãs em Cristo e em Maria, a minha saudação fraterna de paz e alegria no Senhor, nesta segunda semana da Quaresma, quando nós caminhamos liturgicamente para Jerusalém, para participarmos do martírio de Jesus, que nos trouxe a salvação, a redenção. Hoje eu quero abordar um assunto de caráter catequético, bastante preocupante, no serviço de evangelização, que é o que nós chamamos teologicamente de analfabetismo bíblico. E o que é o analfabetismo bíblico? É o desconhecimento total, ou quase total, do que seja a Sagrada Escritura, seu valor no tempo, o significado de suas palavras, a compreensão do contexto, a veracidade de seus autores e a validade de suas mensagens. A Bíblia, meus irmãos, minhas irmãs, a Sagrada Escritura, ela não é um livro de consultas, sortilégio. A Bíblia está submetida à Igreja, ao critério da Santa Sé. Basta que você saiba que os 27 livros do Novo Testamento, eles foram determinados enquanto palavra de Deus pelos concílios, pela Igreja Católica. Eu que fui professor de teologia numa faculdade evangélica, e quando nós chegávamos nesse contexto, em que a maioria dos meus alunos eram pastores e pastoras evangélicas, e quando chegava na cadeira de História Bíblica, que eles descobriam que todo o Novo Testamento tinha sido definido como palavra de Deus pela Igreja Católica Apostólica Romana, eles entravam numa espécie de ebulição emocional, de aflição, de quase desespero, porque não tinham essa informação. De maneira que o analfabetismo bíblico impede um bom trabalho de evangelização, porquanto muitas vezes a pessoa a quem nós vamos levar a pregação do Evangelho possui conhecimentos que desfiguram aquele texto bíblico não estudado por nós, não aprofundado por nós. Eu tinha um grande professor de teologia, Padre Uchoa, de boa memória, saudável memória. Ele era pós-doutor em Bíblia e ele dizia para nós: você precisa ler o texto, entender o contexto e nunca tirar um pretexto. Isto era uma norma para seus alunos. Padre Uchoa nos dizia que existia no único texto do Antigo e Novo Testamento uma série de remendos judaicos, cristãos e gregos que era necessário analisar. Ele chegava mesmo a dizer que a Bíblia era uma coxa de retalhos e que nós precisávamos tomar uma certa distância do texto bíblico para ver o que estava acontecendo na história. A Bíblia não acontece fora da história, ela acontece dentro da história. Ela não é um livro paralelo à história, desconfigurado da realidade. A história também, como ciência neutra, analisa a Bíblia e verifica seus dados e acontecimentos e até se pronuncia sobre episódios que não aconteceram, porque a história traz consigo os registros dos fatos. Então a história desconhece a Arca de Noé. A história desconhece que o Mar Vermelho se abriu. E é nesse aspecto que nós precisamos humildemente admitir os gêneros literários. A história desconhece, por exemplo, a construção da Torre de Babel,
que Josué mandou e o sol parou. Teria acontecido um cataclismo, uma desordem lunar, solar, haveria uma desordem astrológica, espacial, sideral, cósmica, acontecendo isto. A história desconhece que Elias sozinho matou 300 sacerdotes de Baal. A história desconhece que haviam gigantes na terra. A história desconhece que no início do mundo as cobras falavam, como a que conversou com Eva, a serpente. A igreja, possuidora da verdade, sabe que um texto bíblico é de uma responsabilidade imensa. E a igreja desaprova a leitura irresponsável da Bíblia. O que seria a leitura irresponsável da Bíblia? Sem ouvir a igreja e sem conhecer os detalhes da liturgia, da teologia, melhor dizendo. Santa Teresinha do Menino Jesus, que viveu no Carmelo morreu no Carmelo com 24 anos, ela foi ajudante de mestra de noviças. E a época dela, até por conta do jansenismo, só quem possuía a Bíblia ou tinha acesso à Bíblia era a priora e a mestra de noviça, sendo que Santa Teresinha não era propriamente a mestra, mas ajudante de mestra, aquilo que as carmelitas chamam de anjo do noviciado. Qual era a Bíblia? Qual era o Novo Testamento de Santa Teresinha? Um caderno com trechos ilustrados da Bíblia que a sua irmã Celina tinha escrito para ela antes de entrar para o Carmelo também. Então, Santa Teresinha, quando cita na história de uma alma, e ela cita muitas passagens bíblicas, é desse caderninho que Celina graciosamente ilustrou. Era uma exímia pintora, uma exímia, não é? Escritora, com letras belíssimas, à moda da época, e deu de presente, então, textos do Antigo e do Novo Testamento. E Santa Teresinha usava esse caderninho na instrução das noviças e quando alguma irmã lhe procurava para conversar com ela. Mas Santa Teresinha nunca teve sequer o Novo Testamento. Era ali a imitação de Cristo, que ela sabia de cor, segundo a tradição da descalcez teresiana. Por isso, meus irmãos e irmãs, a leitura irresponsável da Bíblia produz um desastre teológico muito grande nas comunidades, nos grupos e até mesmo nas pastorais. O analfabetismo bíblico induz a erros doutrinais gravíssimos que vão causar, muitas vezes, transtornos psicológicos e mentais. O absolutismo bíblico, que faz da Bíblia um ídolo, e aí nós chamamos, bibliolatria. Nós cristãos católicos não cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos que a palavra de Deus está na Bíblia. Quando eu tomo um texto do Antigo Testamento, eu vejo lá, por exemplo, em Malaquias, em Neemias, Deus mandando matar pessoas e cozinhá-las. A igreja me diz que o escritor, o agiógrafo, ele coloca na boca de Deus palavras, ele coloca sentenças ditas por Deus, mas que saíram da mente deles. Então não é possível que Deus mande matar pessoas, cortá-las em pedaços e cozinhá-las em caldeirões, quando ele diz a Moisés no Decálogo, no Monte Sinai, não matarás. Então quando eu pego um texto isolado, sem o contexto, sem a visão do que estava acontecendo, eu posso levar isso para uma pregação. E eu posso induzir pessoas ao erro. Quando nós lemos em Atos 2 que uma chama de fogo, veio sobre os apóstolos, é claro que isso é simbólico, não é realista, não é metódico, não é usual,
Desta maneira, nós entendemos o que seja o gênero literário quando conta que os anjos abriram as cadeias e os apóstolos saíram quando estavam presos. É preciso que nós saibamos entender que a Sagrada Escritura é palavra de Deus, sim, mas a igreja tem sobre ela o domínio. Nossos irmãos evangélicos, com todo o respeito e dignidade que eles têm, divididos em seitas e subseitas, cada dia se abre uma igreja evangélica. Cada dia se abre uma igreja evangélica. Por conta do que? Da interpretação pessoal. Nesse contexto, nem o pastor poderia subir no púlpito para pregar, porque ele estaria dando a sua opinião, a sua versão, a sua interpretação. Então, hoje, para a nossa reflexão, vamos procurar cursos bíblicos, pastoral bíblica. Vamos procurar os órgãos da arquidiocese que formam para a catequese, que formam para a evangelização de adultos. Para nós termos uma compreensão exata da palavra de Deus, uma compreensão eficaz da palavra de Deus e por isso mesmo usarmos em favor da evangelização. Compreendermos o que o texto bíblico diz. Exatamente o que o texto bíblico quer dizer. Eu tive a graça de ter professores no Instituto de Ciências Religiosas, no ICRE, de grande valor, de grande competência profissional teológica, que me garantem hoje abrir um texto bíblico, pregar sobre eles, ministrar cursos, orientar catequistas, casais religiosos e religiosas, porque por detrás eu tive mestres, professores de grande valor. Portanto, meus irmãos e irmãs, muito cuidado com a leitura irresponsável da Bíblia. Não tomar para si no aspecto devocional, sortilégio, abrir no Salmo que dá poder, no Salmo que protege, por exemplo, o Salmo 90, não é? Usar a passagem bíblica que dá sorte, rezar todo dia, orar todo dia. Não, a igreja não nos ensina isso. Que Deus assim nos abençoe nessa caminhada quaresmal, também essa catequese para o dia de hoje. A leitura irresponsável da Bíblia e o analfabetismo bíblico. Um abraço, as orações e a unidade, a comunhão com você, do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica mariana Cristo Dominus, da paróquia de Santa Luzia, no Meireles, da nossa casa-mãe na Aerolândia e do nosso novo grupo no Imprensa Food Square, ao lado do pátio do Colégio Santo Inácio, na Desembargador Moreira, todas as segundas-feiras, 19 horas, eu quero convidar você.